Olha só, Jundiaí começa a testar hoje 450 pessoas diariamente para saber se estão com coronavírus, né? A gente está ao vivo com o prefeito da cidade, o prefeito Luiz Fernando Machado. Claro que é importante sempre, né, prefeito? Muito boa tarde para o senhor. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Manchetes Noticidade. Prefeito, claro que é importante testar, né, as pessoas para saber se está ou não, tomar as medidas, até cuidar dessas pessoas, isolar essas pessoas. Agora, como que vai ser feito esse teste, prefeito? Qualquer pessoa vai poder ir a uma UBS e testar ou não? Quem que pode ser testado? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nolan. Boa tarde aos telespectadores do SBT. Nós criamos um protocolo já há 40 dias de que todas as pessoas que chegavam à unidade básica de saúde com síndrome gripal, com qualquer sintoma de gripe, nós cadastramos essas pessoas. Nós já tínhamos o planejamento de que quando esses testes chegassem aqui na cidade, nós iríamos observar, desses que apresentaram síndrome gripal, quantos são os contaminados. E necessariamente, identificando o contaminado, nós iríamos fazer o teste também nos familiares, aqueles que nós chamamos de comunicantes. Então, nesse início, esses 10 mil testes para esses próximos dias, para esse mês de maio, e mais 10 mil testes do mês de junho, eles estão definidos em algumas categorias. Esses que eu me referi, com síndrome gripal que procuraram a unidade nos últimos 40 dias, também os profissionais de saúde, os profissionais da assistência social, profissionais da segurança pública e motoristas e cobradores de ônibus, todos esses que também apresentaram a síndrome gripal. Nosso objetivo é fazer uma investigação epidemiológica para compreender claramente, através dos dados, quais são as ações que devem ser tomadas a partir de agora para minimizar os efeitos do coronavírus aqui em Jundiaí. A pessoa entender melhor, como que é feito esse teste, né? Um teste rápido, o resultado sai na hora, demora um pouquinho para sair esse resultado, tem que ser mandado para algum laboratório para fazer a análise depois ou sai na hora mesmo o resultado, hein, prefeito? Nolan, é na hora mesmo, 10 minutos. É aquele teste rápido que você faz com o sangue, você dá uma picadinha na ponta do dedo, você extrai o sangue, coloca em um reagente e em 10 minutos ele identifica se você tem os anticorpos relacionados ao coronavírus. Por isso que nós pegamos esses pacientes com síndrome gripal e cadastramos para, passado o ciclo, nós podemos fazer exatamente o teste rápido com o objetivo de identificar o coronavírus ou não. O teste que nós fazemos em hospital é diferente desse. Nós também oferecemos um outro teste aqui em Jundiaí para quem está internado, mas aí é o PCR, é um outro teste, é um outro modelo de testagem que dá um resultado em 24 horas e não em 10 minutos. Esse tem uma característica diferente do teste rápido. O teste rápido é a melhor alternativa para você fazer aquilo que nós estamos chamando de inquérito epidemiológico ou investigação epidemiológica para ver o percentual de pessoas que já tiveram coronavírus na nossa cidade. Prefeito, agora como que está a situação do Covid-19 aí em Jundiaí, hein? Porque a gente viu no começo dessa semana, inclusive, o governador João Dória disse que Jundiaí e Sorocaba também estavam entre as piores cidades do fim de semana, né? Os números do isolamento social do fim de semana em relação a isolamento social. Apenas 50% da população cumpriu o isolamento social, isso no domingo. Isso em média, tá, prefeito? Como que tá, o senhor tem visto isso por aí? O pessoal tem respeitado, os hospitais estão cheios. Dá um panorama para a gente do Covid-19 em Jundiaí, por favor, prefeito. Bom, o panorama aqui em Jundiaí é de uma cidade que hoje não chegou, graças a Deus, à ocupação nem de 30% dos seus leitos de UTI. Nós temos abaixo de 30% de ocupação de leitos de UTI e nós temos um pouco mais do que 30% de ocupação nos leitos de enfermaria. Isso não nos traz nenhuma tranquilidade, mas nos faz informar ao cidadão que ainda a circunstância em Jundiaí é administrada. E me permita, com relação ao isolamento social, fazer uma consideração que acho oportuna para o telespectador aqui do SBT. Qual seja a interpretação? De que não é possível se comparar taxas de isolamento social de cidades que são industrializadas com cidades que têm um outro perfil na sua economia. Eu fico extremamente preocupado quando se comparam, por exemplo, cidades como Jundiaí, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos,
com cidades do perfil litorâneo, como Ubatuba, São Sebastião e outras cidades que não têm esse perfil de industrialização. O nosso próprio governador do estado de São Paulo diz que 75% da indústria paulista está funcionando. E se 75% da indústria paulista está funcionando, é natural que as cidades que tenham o perfil de industrialização sejam cidades que apresentem um menor isolamento social. O isolamento social não significa aglomeração de pessoas. Não há como se fazer, na minha concepção, o comparativo das cidades todas do estado de São Paulo sem respeitar o perfil econômico de cada uma destas cidades. Nós temos estimulado e acreditamos que o isolamento social é a melhor alternativa desse instante, concordamos com isso, mas nós discutimos com absoluta isenção critérios que se avaliem em cidades com o mesmo perfil, e não cidades como, por exemplo, a 7ª economia do estado, a 17ª economia do país, com uma cidade que não tem o mesmo perfil de industrialização na sua economia. Tá ótimo, excelente consideração feita aí pelo prefeito Luiz Fernando Machado. Prefeito, só para a gente encerrar rapidinho, o senhor falou aí que está indo bem, então, nesse controle, está controlando bem a cidade de Jundiaí. Até por isso o senhor tentou flexibilizar o comércio, né? E aí a justiça não deixou. Como que fica essa situação que a gente vê que tem muita gente querendo abrir logo esse comércio para a economia girar, né, prefeito? Rapidinho para a gente encerrar. Nós entendíamos que o distanciamento controlado, ou seja, você permitir algumas atividades sem permitir a aglomeração, era um caminho de transição entre aquilo que é o fechamento completo para aquele que será o retorno das atividades. A Justiça entendeu que não, que nós devemos seguir o decreto do Estado de São Paulo e nós vamos respeitar a decisão da Justiça, porque entendemos que numa democracia o sistema de pesos e contrapesos funciona exatamente com esse objetivo. Então vamos compreender e admitir a decisão judicial. Tá ótimo, prefeito. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor, pela participação do senhor aqui no Manchetes na Cidade. Bom trabalho aí para o senhor hoje, prefeito. Um abraço. Muito obrigado, Nolan. Muito obrigado.